Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão, ou uma quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado para os fazer ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos nessa noite e te agradecemos por esse privilégio, meu Deus, da tua palavra. Que a tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, fale conosco nessa noite. Que a tua palavra, meu Deus, transforme, toque no nosso coração nessa noite de uma maneira especial, Pai querido. Que haja, meu Deus, salvação nessa noite. Que haja mudança e transformação nessa noite. Aonde minha voz estiver chegando, que, meu Deus, o pecador escute, meu Deus, e se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode sentar. Queridos, olha que palavra maravilhosa, né? Primeiro agradecer a vocês aí, os amados irmãos, de ter chegado hoje nessa noite, né? A noite fria, mas os irmãos estão aqui para glorificar o nome do Senhor e a palavra de Deus juntamente conosco. É um prazer ter vocês, amém? Graças a Deus. O versículo 1 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amados, queridos, as pessoas se aproximavam de Jesus, nesse contexto de texto, para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É se aproximar do Senhor para ouvir a mensagem, é vir para a casa de Deus para se encher desta palavra, desta mensagem, é para estar próximo do Evangelho, é para se envolver com o Evangelho. A multidão apertava para ouvir os ensinamentos de Cristo, para ouvir a doutrina de Jesus, para ouvir a pregação que Jesus tinha para aquela multidão, porque a pregação de Jesus era: arrependei-vos dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados para que tenha vida eterna. O objetivo de Jesus até hoje é pregar sobre salvação, pregar sobre arrependimento. A multidão apertava um ao outro para ver Jesus ensinando, para ver Jesus pregar, para ouvir os ensinamentos de Jesus. É claro que naquele meio tinha pessoas que queriam o pão e o peixe. É claro que naquele meio tinha pessoas que estavam ali para ouvir as curas, os milagres acontecer. É claro que naquele momento tinha pessoas que queriam milagre,
mas tinha pessoas que queriam ouvir os ensinos de Jesus. Tinha pessoas naquele meio que queriam ouvir Jesus falar sobre o arrependimento, sobre salvação, sobre vida eterna. Porque o propósito e o objetivo de Cristo, amados, não era a prosperidade, não era as coisas dessa terra, mas eram as coisas do céu, eram as coisas do alto. Os ensinos de Jesus era exatamente isso, era ensinar as coisas do alto, as coisas do céu. É isso até hoje que nós devemos, como igreja de Cristo, como servos do Senhor, é ensinar. O caminho do céu é o pecador. O caminho do céu, aquele que está perdido, aquele que está desenganado. Como é que a pessoa vai se fortalecer, meu irmão e minha irmã, se a pessoa não aprende a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho? Como é que a pessoa vai se fortalecer no meio da luta, da provação? Como é que a gente permanece servindo ao Senhor se nós não nos fortalecemos com a palavra, com a oração, com o jejum? Como é que nós vamos suportar a perseguição se nós não se fortalecemos na palavra fiel e verdadeira, o Evangelho de Cristo? Como é, meu irmão? Por que é que hoje, queridos, tem pessoas hoje que não suportam mais a sã doutrina? Tem pessoas hoje que não suportam mais a palavra, irmãos. As pessoas não permanecem mais fiéis, porque os ensinos hoje é ensino de prosperidade, é ensino de vida em abundância, é ensino que nós não podemos ser pobres, que nós não podemos ser isso ou aquilo, mas Jesus estava naquele local ensinando sobre salvação, sobre o reino dos céus, sobre o arrependimento. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer, irmãos. Aprender a doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? É a palavra, é a verdade. É isso que Jesus está nos ensinando. Aquelas pessoas se apertavam para ouvir os ensinos de Jesus. É claro que tinha pessoas aqui que estavam à procura da multiplicação de um pão e de um peixe. É claro que tinha pessoas aqui que estavam querendo um milagre. É claro que tinha pessoas aqui que tinham deficiência física, queria que Jesus realizasse um milagre como ele tinha realizado em outras ocasiões. Mas nós não devemos vir ao culto ou ir à igreja em busca só disso. Nós temos que buscar, irmãos, é o fortalecimento espiritual para as nossas vidas. É buscar essa palavra para nós mantermos em nossos corações, assim como o nosso corpo necessita de um alimento físico, a nossa alma necessita da palavra de Cristo. A nossa alma precisa, irmãos, desta palavra, para que nós possamos manter de pé o nosso espírito. Quantas pessoas têm desistido, têm parado no meio do caminho? Por quê? Porque não têm se fortalecido na palavra, porque não têm sido ensinado, porque não tem sido orientado, porque não tem sido, as pessoas não têm passado por esse momento de aprendizado da palavra, irmão Zé. Então, muitas pessoas desanimam facilmente, porque muitas pessoas, irmãos, querem vir em busca simplesmente de uma revelação, de uma profecia, mas não querem apertar no meio da multidão para encontrar Jesus falar no meio da igreja, para ouvir a voz do Espírito Santo falar com eles. O texto é bem claro, que a multidão apertava para ouvir a mensagem do Evangelho. E é isso que nós temos que fazer, Lulinha. Nós temos que ouvir essa palavra, porque o que nos fortalece é exatamente a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que vai fazer eu e você suportar a dor, a perseguição, a aflição? É exatamente a palavra. É quando essa palavra ela está no nosso coração, nós conseguimos passar por a luta, pela dor, pela aflição. Tem pessoas que não suportam, tem pessoas que não aguentam, desistem, não quer vir mais ao culto, não quer vir mais à igreja, porque essa pessoa ela está vivendo uma vida superficial. Porque esta palavra, infelizmente, ainda não está no coração dessa pessoa, para enraizar no coração dessa pessoa e essa pessoa continuar marchando com Cristo
em meio à luta, em meio ao deserto, em meio à adversidade, em meio aos problemas, e ela sabia que Cristo está com ela. Amém? Amém. Diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ouvir essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que é viva, que é eficaz, que é cortante, a palavra que transforma, que nos edifica, que nos coloca de pé. É a palavra de Deus. É esta palavra que está sendo ministrada nessa noite. Palavra que faz rasgar o coração. Palavra que faz rasgar a alma. Palavra que edifica a nossa vida. A palavra que realmente nos coloca de pé no meio da luta. Por que é que nós suportamos, resistimos? Porque nós estamos firmes na palavra do Senhor. Permanecemos fiéis à palavra de Deus. É isso que temos que continuar fazendo. Olha o que diz o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Irmãos, Jesus falou para Pedro: Pedro, afaste um pouquinho esse barco, mais um pouquinho para o meio do mar, mais um pouquinho para o meio do lago, porque eu quero ensinar aqui à distância. Nós temos, irmãos, que nos afastar da terra para ter um encontro com Cristo. Nós temos que nos afastar deste mundo para ouvir a mensagem de Jesus, para ouvir Jesus falar aos nossos corações. Muitas pessoas hoje se encontram na terra, vivendo na terra, e não querem ouvir as coisas do céu. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho o barco, que eu quero ensinar um pouquinho mais de longe. Nós precisamos se afastar um pouco para ter intimidade. Nós precisamos nos afastar um pouquinho da terra para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos desconectar um pouquinho da terra para sentir, ouvir a voz de Jesus Cristo falar em nossos corações. Nós precisamos nos afastar um pouquinho da terra, desconectar um pouco da terra para poder nos conectar com o céu. Jesus se afastou um pouquinho da terra, mostrando que nós precisamos nos afastar para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo, para ter comunhão com a palavra dele. Para ter comunhão com o céu, nós precisamos, queridos, nos afastar da terra. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Nós temos que buscar essa justiça para a nossa vida, que é a palavra de Deus, que é o evangelho da mudança, da transformação, o evangelho que nos conduz para o céu, o evangelho que nos dá vida eterna, o evangelho que faz com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. É esse evangelho que nós temos que buscar, que sentir, de adorar e querer em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos nos afastar um pouquinho da terra, desconectar com a terra e nos conectar com o céu. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus pregou para a multidão, Jesus falou para aquelas pessoas, Jesus falou para os 3 discípulos que estavam ali, que ainda não eram discípulos de Jesus, eram pescadores. Pedro, Tiago, quem é o outro discípulo? Era Pedro, Tiago e João. Era Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João estavam ali, ainda não eram discípulos de Jesus, eram pescadores. Jesus chega ali no meio, na beira daquele mar, ele faz essa pregação, ele anuncia o evangelho, ele fala de arrependimento, ele fala de salvação, e o versículo 4, ele diz:
e quando acabou de falar, quando ele acabou de pregar, de anunciar o Evangelho, de anunciar a boa nova, de anunciar a esperança, de anunciar a vida eterna, a palavra de Deus, ele fala para Pedro: Simão, faça-te ao mar alto, vai até o mar alto, vai até no meio do mar, e lançai as vossas redes para pescar. Ao versículo 5 diz: e respondendo Simão, que é Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Não importa se você está cansado, não importa se você está com sono, não importa como é que você está nessa noite. Segundo a palavra de Deus, eu vou lançar a rede. Segundo a palavra de Deus, eu vou fazer. E é isso que temos que fazer. Pedro disse que trabalhou a noite inteira. Pedro ouviu o discurso de Cristo. Com certeza Pedro também, e Tiago e João, ouviram falar dos milagres de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curou, que Jesus curava, que Jesus multiplicava o pão e o peixe. Com certeza eles estavam também ali, talvez esperando a multiplicação e o milagre acontecer. Com certeza esses homens estavam cansados, porque eles disseram que trabalhou a noite inteira. E mesmo tendo trabalhado a noite inteira, eles ficaram ouvindo Jesus falar. Eles ficaram ouvindo Jesus pregar. Eles ficaram ouvindo o que iria acontecer naquele momento. Talvez esperando um milagre. Talvez esperando um cego enxergar no meio da multidão. Talvez esperando um paralítico andar. Talvez esperando uma mãe chegar chorando para Jesus e dizendo: meu filho está morto. Meu filho está doente. Mas Jesus pede para Pedro empurrar o barco um pouquinho mais para o fundo, mais para longe, para ele pregar para aquela multidão. E Pedro, Tiago e João ouvindo aquela mensagem. E quando Jesus termina a pregação, Pedro, vai lá para o meio do mar e joga a tua rede. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Confiança. É isso que nós temos que ter, confiança no Senhor, acreditar na palavra dele, ainda que as pessoas queiram nos calar, queiram colocar esta palavra à prova, alguma coisa parecida, mas nós temos que acreditar, ainda que muitas pessoas te peçam de vir na igreja, por algum motivo ou outro, ainda que você vê familiares teus desanimados, desistindo, parando, mas nós temos que continuar acreditando nesta promessa, que Jesus vai curar, vai transformar, vai salvar a nossa casa. Aleluia. Segundo a tua palavra, Senhor, eu creio que os meus vão vir para a igreja. Eu creio que os meus vão ter um encontro contigo. Eu creio que os meus vão ser tocados pelo teu evangelho, pelo teu Espírito Santo. Eu creio que, segundo a tua palavra, eu creio que eles vão voltar para o caminho do Senhor. Esses homens estavam cansados no dia. Esses homens estavam exaustos, trabalhando a noite inteira no meio do mar. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Segundo a palavra dele, nós cremos que Jesus, a Bíblia diz que Deus não quer ver nenhuma pessoa se perder. Então, se ele não quer ver nenhuma pessoa se perder, há uma promessa para os nossos. Há uma promessa para os nossos. Senhor, eu creio, segundo a tua palavra, eu vou ver meu filho da igreja, eu vou ver minha esposa, eu vou ver meus parentes, eu vou ver meus netos, eu vou ver meus sobrinhos, eu vou ver meu pai, minha mãe, eu vou ver aqueles que eu amo na igreja, te servindo, e com a certeza que o nome deles está escrito no livro da vida. Se esses homens, mesmo cansados, voltaram para o mar, mesmo depois de uma noite de trabalho, mesmo depois de uma pregação de Cristo, essas pessoas voltaram para o mar para pescar, acreditando na palavra de Jesus. Segundo a tua palavra eu vou. E quando eles vão, eles têm uma surpresa. Eles pegaram muitos peixes. Eles pescaram muitos peixes. A Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco não suportou, não comportou. Chamou mais pessoas, outro barco, e encheram os 2 barcos de peixe.
porque acreditou na palavra de Deus. Quando nós confiamos na palavra de Deus, amados, quando nós acreditamos na palavra de Deus, o milagre acontece em nossas vidas. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós cremos no Evangelho de Cristo, é impossível o milagre não acontecer. Quando você crê, Senhor, segundo a tua palavra eu creio, ainda mesmo fraco, ainda mesmo daquele jeito, Senhor, mas eu creio que o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor vai me dar força para me lutar, para me ir para o alto, para me ir buscar pela minha família. O Senhor vai dar graça para isso. Louvado seja Deus. Ao versículo 8 diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando Pedro viu aquela multiplicação de peixe, quando Pedro viu aquela quantidade de peixe, Pedro não viu o milagre na beira da praia. Talvez Pedro não viu o cego enxergar, talvez Pedro não viu o paralítico andar, talvez Pedro não viu outro milagre acontecer. Mas quando Jesus falou assim, vai para o mar e volta a pescar, ele creu na palavra, ele viu a multiplicação, ele viu o milagre acontecer, ele viu peixes transbordar dentro daquele barco. É isso que precisamos fazer. E quando Pedro viu isso, ele se prostra diante do Senhor, se rende a Cristo e reconhece Jesus como o Salvador da vida dele. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, é reconhecer Jesus como nosso Salvador, é reconhecer Jesus como nosso Senhor, é dar toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Pedro se prostrou, o versículo 8, ele diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro disse: Senhor, eu sou um nada perante o Senhor, se afasta de mim, Senhor, porque o Senhor é santo e eu sou um pecador. Pedro reconheceu a autoridade de Jesus Cristo como Salvador da vida dele, como o Senhor da vida dele. É isso que nós temos que fazer, amados, é reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. É isso que nós temos que continuar fazendo, acreditando, se rendendo, se curvando, reverenciando Jesus Cristo todos os dias e dizendo: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família, é o Senhor dos meus filhos. Segundo a tua palavra, eu creio que minha família vai vir para o Senhor. É isso que nós temos que continuar fazendo, amados. Pedro sentiu isso, Pedro viu isso, e não é diferente com nós, amados. Só que nós precisamos acreditar. Pedro estava cansado, Pedro estava exausto, mas segundo a palavra de Cristo, eu vou, Senhor. E quando Pedro foi, o milagre aconteceu. Às vezes você está pronto ou pronta para vir ao culto, bate aquela moleza, bate aquele cansaço, bate aquela preguiça, e às vezes a gente desanima e não vai para o culto. É neste momento, é nesta hora que nós temos que falar: eu vou, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo nessa noite. Eu sei que a tua palavra ela vai ser semeada no meu coração. Eu sei que a tua palavra vai frutificar no meu coração. Eu sei que o meu coração está aberto para receber tua palavra, tua mensagem. Eu sei que eu vou sair dali. Eu sei que eu vou sair dali transbordante de paz, de alegria, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da tua palavra, Deus. Louvado seja Deus. Ao versículo 9 diz: pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E o 10 diz: e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, Deus é tão maravilhoso que Deus cuidou de Pedro, Deus cuidou de João, Deus cuidou de Tiago, Deus visitou o local de trabalho, Deus usou o barco deles, Jesus pregou no barco de Pedro, multidão pôde ouvir a mensagem do Senhor, Jesus se preocupou com o trabalho deles, Jesus multiplicou, fez um milagre dos peixes para aqueles homens, mas Jesus quis mostrar para eles que o objetivo e a proposta de Cristo para aqueles homens não era só pegar peixes, mas era ser pescadores de homens, ganhadores de almas, pessoas, pescadores, homens simples, incultos, iletrados. Mas Jesus foi atrás dessas pessoas para capacitá-los. É por isso que dentro da igreja, mas nós não podemos desprezar ninguém. É por isso que dentro de um local de culto, nós não podemos desprezar ninguém, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Muitas das vezes queremos escolher aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem curso superior, aquele que tem isso e aquilo, mas Deus, Ele olha para aquele pequenininho, Ele usa do jeito que Ele quer. Você lembra de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, lá no campo, o próprio pai nem lembrou de Davi, mas quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé como o rei de Israel, o pai dele trouxe logo: abençoe essas pessoas de uma maneira muito, muito, muito especial. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos nessa noite e te agradecemos por tua palavra, Deus. A tua palavra diz que a multidão te apertava para ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A tua palavra diz que, segundo a tua palavra, eles voltaram para o mar para pescar. E quando eles obedeceram a tua palavra, eles pescaram uma quantidade grande de peixes. Quando nós acreditamos, confiamos na palavra de Cristo, nós vemos um milagre acontecer na nossa vida. Meu Deus, a tua palavra diz que Pedro se curvou, se dobrou, reconheceu o Senhor como Salvador da vida dele. Pedro se viu pequeno diante do Senhor, mas ele reconheceu o Senhor como Salvador da vida dele. Jesus Cristo fez um convite para esses homens, para não ser mais pescadores de peixe, mas sim de pessoas, de almas no reino de Deus. Esses homens aceitaram o desafio. Nós precisamos aceitar também esse desafio, queridos, de levar esse evangelho todos os dias às pessoas, para que pessoas sejam tocadas, salvas pelo evangelho, para que nossa casa se converta a Cristo, aceite Jesus Cristo como Salvador. Aleluia. Esses homens levaram o barco até a beira da praia, deixaram os barcos ali e passaram a seguir Cristo. Esse barco representa Jesus Cristo. Vamos entrar nesse barco, amados. Vamos colocar nossa família dentro desse barco. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, de reconhecer o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas transgressões. Nos perdoa nessa noite de todo o pecado, Pai. Escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Visita a nossa casa, os filhos, visita, meu Deus, a todos. Tem misericórdia, meu Deus, de todos. Oh, meu Deus, nós temos orado tanto, nós temos pedido tanto, nós temos, meu Deus, pedido tanto, meu Deus, pelos nossos, Pai, que estão lá fora, que se afastaram da tua palavra, da verdade. Oh, meu Deus, mas que o Senhor possa visitar, meu Deus,
Traz de volta, meu Deus, para o teu aprisco, de volta para a tua casa, porque eles têm conhecimento da verdade, eles ouviram a tua palavra, eles um dia levantaram a mão, eles um dia te receberam, eles um dia se curvou, eles um dia se renderam a ti, Pai, mas hoje, meu Deus, estão fora, Pai. Oh, meu Deus, visita, Senhor, porque nós cremos, Pai, nós cremos, Pai, que o teu Espírito está todos os dias, meu Deus, tocando no coração dessa pessoa. Repreende, meu Deus, toda a fúria de Satanás sobre nossos filhos. Repreende toda a fúria do inferno, meu Deus, que vem sobre nossa família, meu Deus. Oh, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, sempre. O que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. E a Deus toda glória. Dê uma salva de palmas. Deus abençoe.